E aí a mídia fez um alarde todo, senador Espiridião Amigo. Quando prenderam o Anderson Torres, dizendo que ele está com a minuta do golpe. Mas a minuta está no Google desde o dia 12 de dezembro. Enquanto os inquéritos estão sigilosos, a única coisa que fica é a narrativa da imprensa e dos vazamentos seletivos da Polícia Federal. O senhor hoje é filiado ao partido União Brasil. Na verdade, senadora, eu gostaria de corrigir só que eu não sou filiado à União Brasil e, enfim, isso não diz respeito, né? Que vergonha, hein, senadora? Em relação à motociata nos Estados Unidos. Porque o senhor chegou lá e se reuniu logo com o presidente Jair Bolsonaro, pelos dados que temos, que o senhor encontrou com ele. E nessa motociata participou o senhor Alan dos Santos, que era um foragido da polícia brasileira, decretada a sua prisão. E que o senhor Bolsonaro participaram juntos dessa motociata. Como que o senhor, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública do DF, participa de uma motociata com um foragido da polícia brasileira, independentemente da Interpol, que não foi provocada por vocês procurá-lo? Como é que o senhor acha moral, ético, legítimo o senhor participar de uma coisa dessa com um foragido da polícia brasileira acusado de participar do golpe e dos acampamentos? Deputada Jandira, eu não sei nem andar de moto, eu não participei da motociata. Essa reunião que a senhora está falando foi numa viagem oficial que nós fizemos aos Estados Unidos no ano passado, não foi nessa viagem agora. E na verdade eu fiquei sabendo pela imprensa que a Alan dos Santos estava lá. Eu não ando de moto, eu não fui a motociata. Muito obrigado, deputado. Disse que o senhor dirigiu a moto, disse que o senhor participou do ato da motociata e o Alan dos Santos estava lá. Eu não participei. Muito obrigado, deputada. O senhor não lembra? Não, eu não participei da motociata. Ela te deu a carteira de moto agora. É importante nós falarmos também sobre a tal da minuta do golpe. Minuta do Google, na verdade. Porque no dia 12 de dezembro, o site Conjur já havia divulgado essa tal de minuta do golpe. No dia 12 de dezembro, a minuta do Google estava no site do Conjur. E aí a mídia fez um alarde todo, senador Espiridião Amigo. Quando prenderam o Anderson Torres, dizendo que ele está com a minuta do golpe. Mas a minuta está no Google desde o dia 12 de dezembro. Mas a imprensa fez uma colocação, e é uma colocação absolutamente grave, que se trata de que nesse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal haveria, por exemplo, um áudio aonde o senhor teria falado acerca de sequestro de ministro da Suprema Corte, a qual deveria ser deixado, por exemplo, em um local incerto e não sabido. Eu busquei, inclusive, junto a esses inquéritos, a possibilidade de buscar essas informações, mas por serem sigilosos, nós não temos, de fato, acesso a essas informações que chegarão a esta comissão. Houve algo dessa natureza? Houve uma interpretação diferente? Existe, de fato, esse áudio ou não? Senador, isso é uma maluquice, eu jamais ouvi e falei esse tipo de coisa e nós não tivemos acesso a isso também, eu desconheço isso aí. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, como todos nós, na verdade, sabemos. Os outros órgãos fazem o acompanhamento ordinário, mas em caso excepcional, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. E o efetivo que foi direcionado foi um efetivo absolutamente abaixo, aquém daquilo que deveria ocorrer para conter a ação dos manifestantes aqui. A senhora está correta. A senhora está corretíssima. O plano estava aqui, estava feito, daí em diante cada instituição fazer seu planejamento interno, devolver isso para a secretaria e operar no dia do trabalho, cada um fazer o seu, a senhora está correta. É o que cabe à corporação, é isso. Quem faz o acompanhamento de todo esse plano de ação integrada? O plano é feito pela Subsecretaria de Operações Integradas, pela Coronel Cíntia. Perfeito. Ela é a responsável por isso. Tenho certeza que nesse depoimento dela, senadora, ela deve ter dito que houve falha de quem é o responsável por montar as equipes e não da Secretaria. Não, então vamos lá. A parte de coordenação, então, ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. A parte de execução ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, então, a Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Anderson, mandou a quantidade de militares suficientes para conter a manifestação? É isso que tem que ser apurado aqui, senadora. É isso que os senhores têm que chegar à conclusão, o que foi certo e o que foi errado.
que viajou na sexta-feira. Aliás, vamos pensar em termos de golpe. Genial, inclusive, a ideia de viajar na sexta-feira, porque possibilita exatamente isso. Dizer que alguém falhou, que se apure os fatos. Logo que foi dado o início dessa reunião, a senadora relatora Elisiane Gama, ela falou aqui sobre coincidências, sobre as suas férias ficarem exatamente bem próximo ao dia que ocorreu, aí, dia 8 de janeiro. Queria lembrar, senadora Elisiane, que coincidências acontecem, senadora. Inclusive, o Brasil todo questiona como pode a relatora da CPMI, que nunca assinou a abertura da CPMI, ser tão amiga do ministro Flávio Dino, que negou a essa comissão aqui as imagens do dia 8 de janeiro lá do seu ministério. Mas nós sabemos que isso é apenas uma coincidência. Como também é coincidência aqui na CPI ter, proporcionalmente falando, o número de deputados e senadores do estado do Maranhão gigantesco comparado a todos os outros estados, mas tudo isso é apenas coincidência. Como também é coincidência o presidente Lula ter viajado na véspera do atentado lá para o meu estado. Isso também é apenas uma coincidência, senhora senadora. Como também é coincidência o general do GSI estar servindo manifestantes que entraram no dia 8 de janeiro. Mas é claro que tudo isso é apenas coincidência. Coincidência acontece. A prisão de Anderson Torres, para mim, teve um objetivo: afastá-lo da condução das investigações do dia 8, porque ele era o secretário de segurança, quem conduziria as investigações era ele. Afastá-lo para fomentar a narrativa de que tudo se tratava de um golpe. E é isso que eu quero demonstrar com as perguntas de hoje, senhor presidente. Aliás, é importante que se faça um rápido adendo, porque esses inquéritos sigilosos tramitando no Supremo Tribunal Federal fazem com que a narrativa dominante seja aquela que os vazamentos da Polícia Federal permitem. Porque é a primeira vez que Anderson Torres vem publicamente falar exatamente aquilo que aconteceu no dia 8. É a primeira vez que ele vem para o Brasil inteiro ter a oportunidade de se explicar. Porque enquanto os inquéritos estão sigilosos, a única coisa que fica é a narrativa da imprensa e dos vazamentos seletivos da Polícia Federal. O artigo 1º do decreto 40.079 de 2009 traz as competências da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E lá diz o seguinte: planejar, coordenar, supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Isso foi feito. O senhor Anderson Torres disse aqui que fez o PAI, o Protocolo de Ações Integradas, por meio da reunião que ocorreu no dia 6 de janeiro, pela manhã, e esse documento foi assinado às 15 horas e 28 minutos. É isso, senhor Anderson? Se puder falar no microfone, por gentileza. Exatamente. Uma coisa é fato, e nós não podemos negar: houve falhas na execução. O próprio ex-ministro Anderson Torres disse isso. Isso é um fato. Então compete a nós investigar a falta de execução do PAI. No depoimento do coronel Naime, senhor Anderson, ele disse, dentre outras coisas, mas ele disse que compete ao subcomandante-geral da Polícia Militar toda a organização operacional da Polícia Militar. Vossa Excelência lembra quem era o subcomandante da Polícia Militar no dia 8? Coronel Klepter. Coronel Klepter. O coronel Naime também disse no seu depoimento a diferença de sobreaviso, em que os policiais ficam em suas casas, e de prontidão, que os policiais ficam aquartelados. O coronel Klepter deixou a tropa de sobreaviso, ou seja, os policiais estavam dentro de suas casas no dia 8 de janeiro. Com a sua experiência em segurança pública, é praxe deixar a tropa de sobreaviso? O correto seria deixar aquartelada. No mínimo aquartelada. Estava previsto no PAI deixar a tropa de sobreaviso? Eu não me recordo, não me recordo. Mas não é praxe deixar a tropa de sobreaviso? Geralmente aquartelados. Isso contribuiu para o quebra-quebra do dia 8 de janeiro? Olha, deputado, é difícil porque eu não estava aqui, eu não tenho como te dizer qual foi o tempo que demorou para essa tropa ser acionada, para chegar na esplanada, enfim. Tudo bem. Agora, o coronel Klepter, durante a intervenção, ele foi promovido para comandante da Polícia Militar. Ele foi promovido, senhor presidente, nobre relatora. Quem deixou a tropa dentro de suas casas, fazendo com que houvesse uma demora para a Polícia Militar chegar na esplanada dos ministérios, foi promovido pelo Capelli, o interventor da segurança pública. É por isso, Anderson, que precisavam prendê-lo. É por isso que te prenderam.
para que um aliado desse governo tocasse as investigações. Aliás, o ex-chefe da BIM veio aqui, sentou no teu lugar e disse que foi determinado a ele a execução de relatórios de inteligência relacionando todos os fatos que ocorreram desde dezembro. Ou seja, senadora Damares, já chegaram para o ex-chefe da BIM com tudo pronto. Ó, você tem que fazer relatório e a conclusão é essa. Ele disse isso aqui. Falando em relatórios de inteligência, nós recebemos aqui na CPMI todos os informes que foram disparados. No dia 6 de janeiro, às 19 horas e 40 minutos, portanto, depois da reunião do PAI, houve um informe dizendo que iam invadir o Congresso Nacional. O ex-chefe da BIM não disparou essa mensagem para os representantes do Congresso Nacional, mas ele disparou para o representante do Ministério da Justiça e para o ministro do GSI. E assim, inúmeros outros informes de inteligência que não foram disparados pelo grupo ou para o grupo criado com o fim específico das manifestações do dia 8. Mas todos esses informes foram mandados para o ministro da Justiça e para o ministro do GSI, para fazer justiça, não é para o ministro da Justiça, mas para o assessor do ministro da Justiça e para o celular pessoal do ministro do GSI. Então houve uma seletividade no encaminhamento das mensagens contendo os alertas de inteligência. Isso é um fato. Talvez tenha sido aí o apagão de inteligência. A ABIN disse que os relatórios já foram produzidos com uma conclusão específica. O Capelli, ele simplesmente promoveu quem deixou os policiais em casa. E o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que infelizmente não se faz presente, ele protocolou no dia 8 de janeiro, às 18 horas e 36 minutos. Estava um quebra geral, 18 horas e 36 minutos. Mas o auto-intitulado Procurador-Geral da República, o senador Randolfo Rodrigues, ele já tinha as conclusões daquilo que tinha acontecido no dia 8, porque ele protocolou para o ministro Alexandre de Moraes o pedido de afastamento de Anderson Torres e de prisão dos responsáveis. Está aqui, foi isso que te levou para a prisão, o pedido do autoproclamado Randolfo Rodrigues. Como que às 6 horas da tarde, senhor presidente, como que às 6 horas da tarde ele já tinha uma conclusão pré-determinada? Portanto, foi preciso criar uma narrativa, foi preciso prender Anderson Torres para que o interventor Capelli assumisse, para que a narrativa fosse criada através dos relatórios da ABIN, e isso está cada vez mais claro. A relatora não vai poder simplesmente esquecer desses fatos no seu relatório. E ainda as vias N1 e S1. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de 4 meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI, se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o secretário de Segurança distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de fishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade, para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Venho a essa comissão e, como proponente dessa CPMI, que a ideia desde o começo foi investigar todos os atos de ação e omissão do 8 de janeiro, às vezes eu fico um pouco triste, a gente até desanima um pouco, porque chega aqui a gente vai falar de tudo menos do 8 de janeiro. Agora quebraram sigilos de junho de 2021 até a atual data, mas o 8 de janeiro
a base governista evita um pouco falar. E eles vêm aqui e criam narrativas. E assim, com todo respeito, senhor presidente, são narrativas tão estúpidas que beiram o ridículo. Eu vejo aqui um deputado da base governista questionar o depoente Anderson Torres e dizer: eu queria muito que o Ministério da Justiça tivesse agido ainda em 2022 para desmontar o acampamento em frente ao QG. O mesmo deputado diz que no 8 de janeiro o Ministério da Justiça não podia atuar, porque aqui em Brasília compete a PM do Distrito Federal. Engraçado, só compete a PM do Distrito Federal em janeiro, mas em dezembro a culpa era do Ministério da Justiça. É uma contradição tão óbvia. Você vê, dizem que a PRF atuou para manipular o resultado das eleições no Brasil a nível nacional. PRF tinha contingente, tinha capacidade de fraudar, de adulterar, manipular uma eleição a nível nacional. Isso na época de Jair Bolsonaro. Na época aqui do Lula, a PRF não tinha capacidade nem de evitar o 8 de janeiro. Ou de pelo menos ver que estavam vindo os ônibus e fazer alguma coisa, algum tipo de bloqueio, algum aviso, não sei. Mas é uma contradição. Você vê o GSI, ex-GSI do Lula, que estava servindo água para os vândalos dentro do Palácio do Planalto, anda aí, livre, solto, nunca foi denunciado, nunca foi investigado. Ele, que tinha o mesmo período de tempo no seu cargo que Anderson Torres tinha como secretário de Segurança aqui no Distrito Federal. E a contradição está exatamente aí. Um foi preso, ficou privado de liberdade e ainda está tempos e tempos sem ver sua família. O outro continua livre. Um estava dentro do Palácio do Planalto com os vândalos. O outro, que estava nos Estados Unidos, foi punido. Essa contradição é enorme. Aí você vai mais um pouco e você vai tentando entender qual é a narrativa da esquerda, que eu volto a dizer, é uma narrativa estúpida, beira o ridículo. Quem está assistindo, acompanhando, provavelmente está fácil de sangrar pelo ouvido. Coronel Naime, que estava de folga, quando ficou sabendo dos atos de vandalismo, voltou, entrou em luta corporal com bandido, com vândalo, para prender, para resolver a situação. É o Coronel Klepter, que deixou a tropa lá de sobreaviso, ao invés de deixar de prontidão, aquartelado. Deixou lá a sua tropa em casa. O caos aconteceu. Quem foi punido? O que estava de folga e que voltou, que levou rojão nas pernas, que estava brigando. Aí o governo tenta aqui chegar e dizer: um participou e o outro, não vamos nem investigar. Por que é que o Klepter não foi ainda convocado? A base governista não quer tanto investigar o 8 de janeiro? Aí vai piorando ainda mais a narrativa. Meu Deus do céu, é ridículo. E nós tivemos aqui também o caso da deputada do Partido Comunista Brasileiro, que inclusive sempre utiliza ataques a mim ou aos colegas, dizendo que são meninos, como se a minha juventude fosse motivo de vergonha. Eu não tenho vergonha alguma de ser jovem, pelo contrário, eu teria vergonha de ser uma pessoa com a idade que a deputada tem e ainda ser comunista e defender ideias completamente retrógradas. E você vê que ela trouxe aqui informações como se fosse algo bombástico, gravíssimo. Senhor presidente, questão de ordem, algo aqui super grave, porque existem pedras preciosas que Jair Bolsonaro escondeu, etc e tal. E no fim das contas, quando foi ver, Felipe Barros, os valores das tal pedras preciosas dão 3 caixas de tubaína. Ou seja, realmente algo incrível que, olha só, tá perdendo um incrível roteirista de Hollywood aqui. Eu indico a deputada para realmente um talento desperdiçado. Porque olha só o que ela quer que você de casa acredite: de que Jair Bolsonaro recebia tais presentes e fazia com que esses presentes se transformassem em financiamento de atos golpistas. Então o pessoal estava ferrado. R$400 não dá para nada.
para poder sustentar todo mundo que estava ali, e elas ainda chamam que os nossos pensamentos a respeito do que de fato aconteceu que são mirabolantes. Espera aí. Quando nós olhamos todas as pessoas que foram envolvidas, estão sendo colocadas aqui como responsáveis, você tem o Coronel Naime, senhor Torres, que estava lá no dia tirando vândalos ali na unha. E sabe o que ele ganhou? Uma cadeia. Nós temos o senhor que era secretário, mas estava aqui ausentado aqui, mas deixou um responsável por isso, assinou todo o pai, colocaram o senhor na cadeia e ainda se deslizavam querer colocar de novo o senhor na cadeia. Ou seja, para todos que estão talvez um pouco não ligados ao Bolsonaro, mas um pouco distantes, né, um pouco próximos na verdade, eles querem colocar na cadeia. Agora, o general do Lula que estava lá dentro, e o Ministério da Justiça, que também recebeu os informes da ABIN, o GSI, que recebeu os informes da ABIN, e o Kleber, que foi promovido pelo Capelli, aí não tem nada a ver. Aí tá tudo certo, é dentro da normalidade. E quando tentam atrelar, né, pedras preciosas, joias ao Jair Bolsonaro como se fosse algo incrivelmente gravíssimo, que eles não conseguem nunca provar, diz a lenda, a deputada não está aqui, mas seria muito bom, diz a lenda que se citar Queiroz Galvão para deputado do Partido Comunista do Brasil, as bases estremecem. Porque aquilo que é legal, eles fazem se tornar ilegal. Mas aquilo que talvez tenha um senso de ilegalidade, eles tomam ilegalidade. Porque a deputada foi depositado pelo Queiroz Galvão na conta do PCdoB, depois depositado para a campanha da deputada, R$410 mil. Isso aí tá tudo bem. Isso é belo e moral, não tem problema nenhum. Mesmo que a empreiteira tenha sido investigada ali na Lava Jato. Mas quem está errado realmente é o Bolsonaro, que recebe Pix de 1 centavo a R$15, a 15 centavos, e que, somando a totalidade, dão incríveis R$20. Então, senhor Torres e demais colegas que estão aqui, infelizmente, a tara da esquerda é criar uma ideia, uma narrativa, para poder, de fato, acabar com qualquer pessoa que diz ao contrário. É muito lindo ouvir aqui alguns deputados de esquerda dizendo que nós estamos contra o Estado democrático de direito, sendo que o presidente que eles lutaram para poder eleger e elegeram disse que derrubamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas ainda. R$400 em pedras preciosas é super grave para a deputada, mas chamaram aqui um narcoterrorista que está procurado pelo DEA dos Estados Unidos, aí tudo bem, que é o senhor Maduro. Andar aqui tá tudo bem, isso não ataca a nossa democracia. Ter falas e alianças com pessoas como, por exemplo, Daniel Ortega, que está perseguindo inclusive freiras brasileiras ali em seu país, aí isso é belo e moral. Você ter pessoas como o ministro da Justiça dizendo que não importa, se vocês derrubarem o PL da censura, a gente tem outras medidas administrativas aqui na secretaria. E se não fizer dessa forma, a gente vai através do judiciário. Isso aí também é belo e moral e não ataca a democracia. Pedir cerceamento de deputados de atuarem aqui nessa CPMI, como tentaram fazer com André Fernandes, é belo e moral. Ou seja, senhores, realmente não há uma busca aqui pela verdade dos fatos. Só é somente construção de narrativas e narrativas. E enquanto isso, da mesma forma como eles disseram que a fome tem pressa, na pandemia depois a gente avisar que teria fome, porque a gente precisa cuidar tanto da economia quanto também das vidas, disseram que a fome tem pressa. Eu digo, a justiça tem pressa. Porque tem pessoas que estão presas, enquanto tem pessoas que estão presas lá de forma injusta, tem deputados aqui de esquerda querendo fazer palanque. E muitos me acusam, inclusive, de usar isso aqui para poder fazer palanque. E fala que eu sou os deputados do TikTok. E eles usam o TikTok para falar mal de quem usa o TikTok. Ou seja, as armas que estão ao meu dispor, de fato, é dar voz às pessoas. E eu tenho certeza que muitos pais, muitas mães querem que as coisas sejam sanadas em uma investigação séria. O que de fato não está acontecendo. Porque o fotógrafo da Reuters, quando foi trazido para cá, foi isso aqui para trazer. Com muita falta de vontade da parte da base. E quando querem trazer alguém para poder esclarecer do outro lado da omissão, eles não tocam a respeito disso. Então, senhor presidente, parabéns pela condução, que acredito que realmente não seja difícil, não seja fácil conduzir com a diversidade de opiniões que há aqui, mas uma coisa é fato, a população brasileira está vendo quem está querendo buscar a verdade ou não. Toda a minha solidariedade ao senhor Torres e espero realmente que a justiça e a verdade venham à tona. Obrigado, presidente. Isso não é justiça. Então, aí vem pra cá
com essa narrativa, com essa ladainha do golpe. Eu não sei por que eles não atribuem ao que aconteceu em 17, quando Temer era presidente, aquele movimento dos aliados de Dilma e outros mais, que foram para as ruas manifestar querendo derrubar o governo Temer. Aí não era golpe. Não era golpe. Golpe é aquilo que se faz contra o PT e os seus aliados. Respeitosamente, isso é um discurso fraco, é um discurso pobre, é um discurso que não para de pé. A quem interessava o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Essa pergunta tem que ser feita. A quem interessava o que aconteceu em 8 de janeiro? Ou alguém em sã consciência, alguém que tem massa cefálica na cabeça, vai imaginar que meia dúzia de gente desarmada, sem organização, sem a força, o aparato parte do aparato do Estado, polícia, vai conseguir dar golpe em algum lugar? É de uma imbecilidade. Agora, tratam as pessoas como ignorantes. Porque quem sustenta a teoria do golpe trata as pessoas como ignorantes. Mas é uma narrativa.